Mano, bloqueia a arma de guerra mais cruel do mundo. É a arma de guerra mais cruel. Eu tenho uma certa percepção sobre bloqueio econômico, mas eu gostaria muito de ver aqui o tio João Carvalho explicando isso no podcast Três Irmãos. Então, se você quiser ver esse conteúdo, continue aí com a gente. Vamos dar aqui que eu vou seguir aqui. Você bancou Só dá um like aqui para Três Irmãos. Esse aqui é o Mindinho, para quem não conhece. muita gente durante muito tempo. Sim. A Cuba foi um exemplo clássico que se manteve bem enquanto a Rússia alimentou eles financeiramente. Depois é inviável, né? Tinham outros custos. E Cuba se lascou nessa história. A China hoje é um país talvez tão rico quanto os Estados Unidos. Talvez, eu acredito que até mais, mas enfim, a cotação do mundo ainda é o dólar, então o dólar realmente é um dinheiro mais forte do que os outros. Talvez por isso ainda os Estados Unidos como líder econômico do mundo. Hoje, por exemplo, seria um problema, ainda é um problema o embargo, sabe? Cara, travar as pessoas. Por quê? Porque eu te falo que você tem a China ali pra você negociar, aí mano. Tá. Você tem Rússia pra negociar, você tem Cuba, você tem Venezuela, você quer o quê? Você quer petróleo? Vamos pegar dali. Olha que loucura. Você quer insumo? Vamos pegar da Rússia. Eu vou te dar um exemplo claro do próprio embargo. Na teoria cubano, funciona você assim. vê o grau de absurdo que chega. Qual que é o problema do embargo? Como que funciona, né? Primeiro, para a gente explicar de uma forma mais geral para quem não entende. O embargo, ele vai proibir diversos bens ou diversas tecnologias ou bens que tenham usos duais. Uso dual é quando tem uso militar junto com alguma coisa, tá? De entrar naquele país se aquele bem for manufaturado, produzido por uma indústria americana ou se ele for produzido com tecnologias americanas, ou se alguma subsidiária de qualquer indústria americana em qualquer lugar do mundo estiver envolvida na produção de qualquer um dos seus componentes. Essa que é a parte que quase ninguém sabe. Então você imagina assim, vou importar a bomba de cobalto para o hospital porque eu quero usar ela no tratamento de câncer. Ela tem 12.500 peças e ela tem uma peça que é produzida por uma subsidiária de uma empresa americana na Malásia. Não vai. É bloqueado, não vai chegar lá. Tem como romper o embargo? Tem, e tenta-se romper o embargo das formas que são possíveis. Qual que é o problema? Primeiro, no mercado global, você tem uma coisa maravilhosa chamada código SWIFT, né? Que você sabe de onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro está passando e por quem esse dinheiro está passando. E aí, todo e qualquer país que romper o embargo se coloca na posição de também ser embargado. Isso gera, na prática, uma dificuldade gigantesca de rompimento do embargo. Por quê? Primeiro, a China está muito bem hoje? Tá. A China estava muito bem em 1991? Não. Mano, isso é um assunto muito cruel, velho. Eu acho que assim... Quando Cuba beira bizarrice, quão mal é isso? Com os Estados Unidos, Cuba também recebe, à época, uma oferta da China. E a China, à época, era... Desculpa, quando Cuba decide seguir com a União Soviética, Cuba também recebeu uma oferta da China. O Mao também falou assim, vocês não querem e tal. Por quê? Porque já tinha tido a cisão entre a União Soviética e a China. Tá? Só que na época, cara, e assim, eu vou concordar com o Castro aqui de cima e embaixo. Você tá na década de 60 para 70. Você olha para a China, que acabou de sair da Revolução, que era o terceiro país mais pobre do mundo, que está começando a se reconstruir. E você olha para a União Soviética, que é a segunda maior potência do globo inteiro. E que você tem... Você bate o olho e você fala, essa porra vai durar mais 500 anos. Você vai pegar na mão de quem, né? Aí é fácil, olha lá, você vai chamar um caboclo pra brigar com você, do seu lado. Quem que é do seu time, eu ou Cabeleira? É isso. Eu até ia te perguntar isso. Assim, cara, é enorme, né? É lógico, cara. Beleza. Eles fecharam com a União Soviética e quando chega 1991, quando chega a implosão da União Soviética, cara, é do dia pra noite. Você tem que pensar o dano que é causado do dia pra noite, e não é só em Cuba, não. No Bloco do Leste inteiro. Na Coreia do Norte inteira, porque a Coreia do Norte não negociava com a União Soviética, mas ela negociava com o Bloco do Leste que negociava com a União Soviética.
Então, assim, do dia para a noite, Isso 30, foi cruel. 40, 60% da sua economia desapareceu. Do dia para a noite. Quem que Isso foi tinha foda. capacidade e capilaridade naquela época de substituir a União Soviética? Ninguém. O vácuo é até hoje. Tanto que hoje em dia, você vê Cuba indo no BRICS como membro convidado, você vê aproximações que vão Fala, chegando. Play. Pega uma aula aí Só de que bloqueio. Cuba tem um detalhe geográfico terrível. Se você Escuta aí. forçar a vista assim, você vê Miami. Você entende? Cuba é literalmente o quintal. Gente, Cuba é uma ilhota minúscula a uma distância de praticamente nado dos Estados Unidos. É. Um maratonista aquático nada de Cuba para os Estados Unidos. Saca? Assim, é muito perto. Você tá na barba do imperialismo. Você tá no quintal dos caras. Então é muito mais fácil você ter um bloqueio efetivo em Cuba do que na Coreia do Norte. Por exemplo, a Coreia do Norte... a água e o ar ali, né? Sim, a Coreia do Norte, em tese, também sofre um bloqueio tão brutal quanto o bloqueio de Cuba. Mas... Só que a Coreia do Norte faz fronteira física com a China. Passa andando. Passa andando, você entende? Você passa de carro, você passa de trem. Cuba então tem uma negociação aí que o povo não sabe, né? Dos Estados Unidos. Faz por outra então, moeda, de fato, tem muita o bloqueio coisa cubano, ele é muito mais duro e muito mais fácil de ser mantido do que outros bloqueios Cuba que são feitos a outros né? países. Vamos falar da pandemia. Na pandemia, Cuba desenvolveu várias vacinas diferentes. Cuba não desenvolveu uma vacina. Cuba desenvolveu 4, 5 vacinas. Cuba não tinha agulha. Não tinha seringa. Não tinha remédio, seringa. não tinha seringa para inocular. Isso é bloqueio. Bloqueio é a arma de guerra mais cruel que existe, porque ela mata silenciosamente, ela mata a conta-gotas e ela mata primeiro quem é mais fraco. Isso é foda, quem morre primeiro no bloqueio são crianças e velhos. Isso é são quem liberdade precisa econômica, de né? Que apoio médico, prega. suporte médico não é continuado. Não é assim que o capitalismo E essas pessoas vão morrendo, uma aqui, outra no canto, outra no outro, outra no outro. E as pessoas Quando eu jogo uma bomba no lugar, acaba que um fotógrafo da Reuters consegue tirar uma foto e fica super feio para os Estados Unidos. Aquele tanto de criança despedaçado porque explodiram a favela na Somália. Só que quando eu faço um bloqueio, tá morrendo gente todo dia. Só o bloqueio econômico que os Estados Unidos fez à Venezuela foi diretamente responsável por 20 mil mortes civis na Venezuela, e quem diz isso não é o João, que é comunista. Quem diz isso é um estudo de Harvard. A Universidade de Harvard não é comunista. Pro Trump é. Pro Trump é. É a controvérsia. Pro Trump é. Mas assim... Mas você entende? Então assim... dependendo do lugar... É muito mais fácil ou muito mais difícil eu conseguir estabelecer isso. Mas uma vez um bloqueio estabelecido, cara, é um pandemônio social. Vamos lembrar o que foi no Brasil o lockout de caminhoneiro. A gente teve 11 dias de um lockout de caminhoneiros no Brasil e a gente estava desesperado. Com a greve dos caminhoneiros, pelos postos, com o pessoal eu acho que a nossa cidade não está preparada para isso aí de novo. Papel higiênico no pallet, achando que nunca mais ia conseguir limpar a bunda de novo. Foi um desespero social. Os supermercados tiveram desabastecimento, os postos tiveram desabastecimento. 11 dias. Os caras estão nessa há 60 anos. Os caras é bichareta. Coreia 70. Mas a Coreia é privilegiada, vamos pensar. Nesse ponto, logisticamente é. Por quê? Porque ela tá bem. Não, e a Coreia bem, assim... não, mas ela... Não, a Coreia ainda tinha um outro detalhe, né? Ela faz fronteira física em cima com a União Soviética e embaixo com a China. Né? Então, assim, você tem, entre aspas, esse privilégio. Agora, a Coreia sofreu uma coisa que Cuba nunca sofreu, que foi a Guerra da Coreia. A Coreia foi devolvida ao Paleolítico. Nossa, no final da Guerra da Coreia, eles estavam começando a dar tiro em represa porque eles não tinham mais estrutura para derrubar. Tem vários relatos de piloto americano falando que a diversão deles era dar tiro em represa e ver a água descendo e tomando a vila.
Porque não tinha mais estrutura, não tinha mais ponte, não tinha mais prédio, não tinha mais nada. Então esse povo teve que reconstruir um país inteiro. Cuba tinha um país que era pobre, um país que era prostituído. O que Cuba era? Cuba era um puteiro, vamos ser muito sinceros. Qual que era a função de Havana? Havana era o puteiro de luxo dos Estados Unidos. Isso. Né? Mas tinha alguma estrutura ali. Você tinha as plantações de tabaco, você tinha as plantações de cana, você tinha as plantações de açúcar, você tinha uma capital com desenvolvimento, turismo. Algumas faculdades, turismo e tal. Você não teve que reconstruir um país inteiro de ruína de guerra. Então, assim, mutatis mutandis, cada um penou de um jeito diferente. O bloqueio, por um lado, é mais duro e mais fácil de ser mantido do lado de cá. A situação que os caras pegaram na Península Coreana é infinitamente pior do que a situação que os cubanos pegaram. Então, assim, isso vai contra-equilibrando. Falando dos embargos, então, eu entendo, eu até sei dessa situação, que quando você tem, você não consegue chegar à tecnologia porque tem alguém que é dono disso. Mas o que eu te falo é o posicionamento. Escolhe não vender, né? Não dá pra você segurar isso mais. A prova disso é a China, porque a grande maioria da tecnologia que tem na China hoje, ou é troca de informações mesmo, né? Ó, vou fabricar, você me ajuda com isso aqui. Que hoje ela é detentora das tecnologias dela também. Eu não sei como que faz esse telefone aqui, mas esse aqui eu faço. Que é uma tecnologia semelhante, sem bloqueios, sem patentes. Né? É isso que eu te falo. Hoje eu não enxergo essa complexidade ainda, porque você tem produtos semelhantes para fazerem. Só que a questão é a seguinte: para você fazer isso chegar lá, você vai ter que embarcar. Não, mas eu falo assim, o que é medo ainda dos Estados Unidos? Não é questão de medo dos Estados Unidos. A China é muito pragmática. E por muito pragmática, eu estou dizendo, às vezes, pouco solidária. Tá? Ela se preocupa muito ali no quintal. A China fala abertamente, desde o 14º Congresso, que ela vai se tornar uma sociedade socialista moderadamente próspera em 2049. Tá? Esse é o conceito da China. Qual que é o conceito de sociedade socialista moderadamente próspera? Em 2049, a China espera ter todos os seus indicadores superiores a qualquer outro. Nossa, isso que ele fala é muito absurdo sobre a China, mas fica para outro momento, fica para outro vídeo. Cara, muito cruel a questão do bloqueio. Eu acho que realmente é covarde. É tirar realmente dos mais velhos e dos mais pequenos o direito. E é um sofrimento muito grande. O povo cubano não merece isso. O povo venezuelano também não merece. O povo da Coreia Popular não merece. São países que são só alguns, né? Ainda tem muitos outros países. O Laos tem... tem muito. Na África tem muito país. Enfim, eu espero que em algum dia a gente vença essa forma cruel de governança que o nosso mundo passa. Mas eu não tenho muita esperança de ver isso ocorrer, tá? Eu espero, mas acredito que eu ainda não tenho força para mudar isso. E se um dia eu tentar mudar, é mais fácil os caras me matar, né?